tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um projeto, mais um testemunho, e eu queria muito falar para vocês que esse é o nosso primeiro testemunho. Nós estamos aqui hoje com o pastor Sérgio. Ele é co-pastor da nossa igreja Batista Luz para as Nações, e eu queria falar um pouquinho para vocês antes de iniciarmos o nosso testemunho com o nosso convidado, que é justamente qual é o intuito do nosso projeto. O nome é Marcas de um Encontro, e é justamente para contar um pouco de como foi o encontro com Jesus e qual foi a marca que esse encontro deixou na vida dos nossos convidados. E antes de mais nada, já queria falar que ele é o nosso co-pastor. Ele tem uma filhinha linda de quase 8 anos, tem uma esposa também maravilhosa que nos ajuda bastante. E eu gostaria de saber se o senhor está bem, está tudo certo. Oi, Esther, paz, graça e paz a todos, graça e paz, Esther. Estamos bem, graças Amém. a Deus, né, na presença do Senhor. Nós sempre temos a alegria, né, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, e é isso que tem nos sustentado em todo esse tempo. Ai, que bom, muito bom. E eu gostaria já de saber, pastor, qual foi o primeiro contato que o senhor teve com Deus? Bom, antes de mais nada, Esther, eu queria dizer que esse projeto ele é de suma importância, né? Porque, como nós sabemos, as nossas experiências com Deus, elas impactam as vidas, né? Sim, Porque nós somos o testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. sim, E meu encontro com Deus, como eu posso dizer, eu sempre fui uma pessoa, eu sou o quarto filho de uma família de 5, criado aqui em Osasco, numa família muito humilde, e que nós não tínhamos uma família totalmente desestruturada. A minha família, eu sofria muito com a questão do alcoolismo do meu pai sim, e as condições precárias mesmo da nossa vida. Então nós nunca tivemos um contato muito com qualquer tipo de religião. A primeira pessoa a ir para a igreja foi a minha mãe, na sua simplicidade, na sua humildade, mas ela foi buscar a Deus. Mas eu, devido a tudo isso que nós passávamos e eu passava junto com meus irmãos, eu cresci uma pessoa revoltada. Eu me cresci uma pessoa, eu cresci um adolescente muito revoltado. Graças a Deus, hoje eu vejo que é a mão de Deus que cuida de nós em todo o tempo, mesmo sem a gente conhecê-lo. Eu nunca me envolvi com nada que fosse ilícito ou irregular ou criminoso, mas eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim e um ódio muito grande. Essa é a palavra. E esse ódio ele era canalizado no meu pai. nossa, Então eu sempre tive essa dificuldade, mas com então eu estou contando tudo isso para ver como Deus trabalha na nossa vida e como Deus ele é maravilhoso e misericordioso, né? Então assim foi minha adolescência, minha vida vivendo essa situação. É, tivemos vários embates entre eu e meu pai, embates físicos mesmo, porque ele era agressivo com a minha mãe, né? Violento. E eu quando comecei a crescer, então eu comecei a repudiar isso, né? E a enfrentá-lo. Isso não era algo que me agradava, mas era uma defesa que eu tinha. E vivi esse lar conturbado. Então, eu me declarava, até os meus 22 anos, eu me declarava ateu. Por quê? uau, Eu me questionava muito, se Deus existe, por que nós passamos por tudo isso, né? Por que minha mãe sofre tanto, por que eu sofro e tantas coisas. Eu estou resumindo muito, porque senão, né? sim, Ah, pode ficar à vontade. mas eu, aos 22 anos, um dia antes de eu ter o contato com Cristo, eu tentei a segunda vez contra a vida do meu pai, Sério? exatamente um dia antes. Eu lembro como se fosse hoje, eu me converti no dia 23 de janeiro de 2004. Então, no dia 22 de janeiro de 2004, eu trabalhava num hospital em Carapicuíba, eu trabalhava num período tarde e noite, né? Então eu chegava por volta de 11 horas da noite em casa. E nessa noite, quando eu cheguei, meu pai já estava alcoolizado, violento com a minha mãe, e eu querendo só descansar depois de um dia de trabalho. E começou uma discussão, uma briga, e eu fui até o quarto onde ele estava e eu peguei uma tesoura. E essa tesoura era a arma que eu iria, né, Sim, contra o meu pai. Mas ao mesmo tempo, Esther, que eu estava naquela situação, eu queria fazer, mas ao mesmo tempo algo não permitia que eu fizesse. sim,
E a minha mãe tentando intervir e a gente naquela situação. Mas eu queria fazer, mas não conseguia. Então a sua mãe, ela sabia dessa sua intenção? Não, porque eu era muito comedido, né? Eu não falava dos meus Ah, sentimentos, eu entendi, só guardava para mim mesmo. entendi. Por várias vezes eu pensava na forma que eu iria executar aquilo, Sim, como que eu ia fazer, né? O inimigo tentando na nossa sim, vida, né? certamente. Eu tomando meu banho, eu falava, hoje é o dia que eu vou findar a vida dele, né? Sim, Esse era o meu relacionamento com meu pai, de ódio mesmo. sim. E nesse dia, então, depois dessa briga, eu não consegui. Eu joguei aquela tesoura e fui pro meu quarto chorar. E isso foi um dia antes. No outro dia, minha mãe estava varrendo o quintal de casa e passou um pastor na rua. E esse pastor, ele veio a ser o meu primeiro pastor. Ele, passando na rua, ele disse assim para minha mãe, perguntou a ela, a senhora aceita? Aliás, ele estava indo fazer uma visita. E Deus falou para ele, entra nessa casa. E aí ele falou, não, mas eu estou indo fazer uma visita, senhor. E Deus falou, entra nesta casa. E ele não entrou. Ele falou para Deus assim, olha, senhor, eu vou fazer a visita. Se quando eu voltar essa mulher estiver ainda varrendo esse quintal, então eu falo com Meu ela, Deus. para você ver, né? Uau, E, e esse forte. pastor foi fazer uma visita. Então você imagina que uma visita ela não demora menos de 40 minutos, uma hora. Então minha mãe ficou Sim, ali naquele lugar, varrendo ali. E quando nossa. ele voltou, minha mãe lá estava, né? E aí, então ele perguntou ó, se a minha mãe aceitava uma oração. Minha mãe começou a chorar e disse que sim. Mas minha mãe falou: olha, quem precisa muito é o meu filho, né? Porque devido a toda essa situação, Esther, que eu passava na minha casa, por diversas vezes eu pensava em tirar a minha vida Também. também. Algumas vezes eu estava no metrô, eu estudava nessa época num bairro em São Paulo, e eu pegava metrô. E, e eu vindo à noite do curso, eu pensava assim: hoje eu me jogo. Meu Deus. Só que ao mesmo tempo que eu pensava, Sim, eu não conseguia fazer, né? Porque era Deus cuidando da com gente. certeza. Então eu cheguei em casa, minha mãe, mas nisso eu já estava numa busca de Deus. Eu não conhecia Deus, mas como eu trabalhava no hospital, o hospital sempre recebe visita de crentes, né, de cristãos, né? Sim. E muitos deles vinham falar comigo e falavam assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, né? Uau. E aí eu ficava, amém, 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 mas não dava muita atenção porque eu Sim. não acreditava, né? Então, mas eu comecei a querer saber se esse Deus realmente existia, né? E comecei a questionar internamente. E aí a minha mãe falou, olha, hoje vai vir um pastor aqui em casa, tal. E isso ele tinha marcado umas 8 horas da noite, mais ou menos, para chegar em casa. Aí eu fiquei aguardando, mas eu já estava, como eu disse, buscando saber quem era Deus. Então eu estava indo numa denominação, que eu não vou falar o nome aqui, mas estava indo numa denominação porque eu estava nesse anseio, Sim. porque eu queria me libertar disso. Eu não sabia exatamente o que era, mas algo me aprisionava, né? Me oprimia. E bom, e esse pastor, ele demorou um pouquinho para chegar, né? Atrasou um pouco. E eu saí, bom, não vou esperar mais ninguém, e saí, fui para esse local. Só que quando eu estava subindo a rua, a minha irmã veio gritando: olha, o pastor chegou, o pastor chegou. Então eu desci novamente e ali teve um encontro com Deus naquele dia, no dia 23 de janeiro de 2004, na sala da casa da minha mãe. Aquele pastor uruguaio, ele era uruguaio, e ele falou de Jesus para mim, né? Me apresentou a esse Deus, e foi algo libertador mesmo, porque naquele dia Deus me libertou realmente. Quando eu falo de libertação, eu estou falando de libertação de demônios mesmo. Eu sofria Uau. uma opressão demoníaca. Eu fui liberto daqueles demônios naquele dia pelo poder de Deus. E E você sentiu isso? eu senti. É algo. Só quem viveu isso vai poder dizer, né? Você não sai, você não toma, você não perde o seu sentido. Você sabe o que está acontecendo, mas você não tem mais domínio sobre você naquele momento, porque não é mais você. É uma entidade espiritual que está Sim. sobre você. Mas eu sabia, eu conseguia saber tudo que estava acontecendo. E após a minha libertação, algo diferente estava dentro de mim. E já não era Glória a mais eu. Deus. E isso é muito profundo mesmo, porque assim, eu nunca tinha lido a Bíblia,
até os meus 22 anos de idade. A minha mãe tinha uma Bíblia em casa, como toda pessoa, minha mãe é analfabeta, ela não sabia ler, mas ela tinha uma Bíblia, ela deixava Sim. aberta no Salmo 91. Acho que A, a maioria das casas a no maioria das Brasil. casas, aquela página amarelada, Sim. mas é o que ela tinha. E então aquela foi minha primeira Bíblia. Eu me lembro, Esther, que isso foi numa quarta-feira. Aí ali eu aceitei Jesus, o pastor fez o apelo, e eu aceitei Jesus naquele dia. Eu me lembro que eu cheguei na quinta-feira, tomei meu banho e falei, agora eu vou para a igreja. E eu peguei aquela Bíblia amarelada e Sim. coloquei embaixo do meu braço. Quando eu fui sair de casa, minha mãe falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Aceitei Jesus ontem, agora o meu lugar é na igreja. Uau! Foi tão muito rápido a minha Sim, transformação. que incrível. E a minha mãe falou, não, mas seus amigos estão lá fora, eles vão zombar de você. Eu falei, mãe, eu aceitei a Jesus. A minha vida agora pertence a Jesus, eu não tenho vergonha disso. Com E vinte e saí, dois anos. com 22 anos, saí e fui para a igreja. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Né? Esse foi um resumo do resumo, porque Uau! tem muito mais coisas que aconteceram nesse processo, Sim, mas foi assim que eu conheci Jesus, na casa da minha mãe. Por isso que esses cultos no lar são muito importantes, porque é ali onde Deus realmente ele tem poder para operar. muito incrível isso. E uma história muito forte, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o mover de Deus, o como tudo aconteceu de forma inesperada, aos olhos naturais você pensa, Deus pediu para que o pastor fosse até a sua casa e ele, né, ali recusou, relutou e até falou uma coisa acreditando que talvez nem ia acontecer aquilo. Certamente na cabeça dele aquilo não aconteceria. E aí como Deus realmente trabalha e como ele existe, certamente também teve a oportunidade de contar tudo isso para vocês depois. Sim, E é uma história muito forte, muito sim. linda. E como ficou a sua relação com seu pai depois que isso tudo aconteceu? Então, esse ponto é muito importante, porque eu então aceitei Jesus ali com 22 anos, com 23 anos eu me casei, e meu pai era pedreiro, né? Sim, Então, na casa que eu morei até pouco tempo atrás, que era uma casa cedida pelo meu sogro, foi meu pai que me ajudou a reformar e tudo mais. Mas eu conhecendo a Bíblia, quando eu comecei a ir para a igreja, esse pastor, ele foi um canal de bênção na minha vida mesmo. Porque eu fui com uma sede muito grande para Jesus. Eu fui com uma sede muito grande mesmo. Só para você ter uma ideia, eu chegava na minha casa por volta de 7 horas da noite, quando eu saía do trabalho. Porque aí eu tive uma alteração no trabalho, né? Só para não. sim, Porque eu saía tarde demais, mas depois eu fui sim. promovido, fui para um horário comercial, né? Ai, que bom. Então eu chegava em casa por volta de 7 horas da noite. Eu ia para casa desse pastor, Esther, porque ele era muito solícito em ensinar a palavra. E eu tinha uma sede muito grande. E eu me perdia na hora. Eu já cheguei, uma vez, minha mãe foi me buscar na casa desse pastor umas 2 horas da manhã. Uau! Isso que era a vontade de A aprender, de vontade de aprender, conhecer sobre de conhecer Deus. sobre Deus. Porque, como eu disse, até os 22 anos eu nunca tinha lido a E Bíblia, você né? era sedento, né? Pelo que você falou. Muito Você sedento. acabava não acreditando, mas você buscava, sua alma ansiava por isso. Nesse último ano da minha vida, antes de me converter, sim. Até então, não. Eu vivia Sim, como se nada pudesse. Como se tudo aqui fosse somente natural. Morreu, sim, acabou, não tem vida após a morte, não tem nada, né? Depois conhecendo a Bíblia, e muita coisa eu aprendi de Deus lendo a Bíblia, ninguém me ensinou. E uma das coisas foi sobre perdão, uau, né? Jesus, no seu ensinamento aos discípulos sobre a oração, ele disse que se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, o Pai também não nos perdoará, né? Então sim, eu aprendi isso, eu falei, na minha pouca fé, na minha pouca vivência com Deus, eu aprendi, eu preciso perdoar. Então eu cheguei em casa um dia e chamei meu pai, ele estava meio alcoolizado ainda, e eu pedi perdão a ele por tudo o que eu havia feito e também disse a ele que eu o perdoava por tudo o que ele havia me feito, né? nossa, E ali eu creio que houve uma restauração na nossa relação. sim, Lógico que eu não vou ser hipócrita, né, de dizer que eu passei a amar o meu pai da forma que eu amava a minha mãe, mas eu passei a respeitar o meu pai, passei a honrá-lo, né? sim, Então meu pai ele foi por diversas vezes na minha casa, como eu disse, ele me ajudou a reformar a casa, ele almoçou comigo, eu fiz culto nas casas da minha mãe porque eu virei um verdadeiro evangelista logo no começo. Eu fiz culto na casa de todos os meus amigos que eu conhecia na rua. De todos que uau, abriram as portas para mim, eu sim, levava, olha, eu vou levar o pastor lá, eu vou levar o pastor lá.
Então, e eu fiz culto na Que minha casa com o incrível. meu pai. O meu pai chegou a aceitar Jesus, né? Um ano antes do Aceitou? meu pai aceitou Jesus. Que legal, que bênção, né? Isso é Então, assim, maravilhoso. quando eu fui consagrado ao pastorado, isso aí em 2013, meu pai estava presente na igreja, Que bênção. né? Meu pai, então assim, depois lá na frente, né, quando meu pai veio a falecer no ano de 2014, eu tive uma experiência muito grande com Deus também. Não sei se vai ser possível contar ou não, mas foi uma experiência Ah, muito certamente. marcante. Agora a gente ficou curioso. Então, como eu disse, meu pai sempre foi alcoólatra, né? Sim, E, e a consequência da bebida, são várias, né? Na saúde do corpo, infelizmente. né? E meu pai, então, eu estava me arrumando para ir para a igreja num domingo. Eu já era co-pastor de um outro ministério. Sim, E eu estava me arrumando e de repente o meu telefone toca e era o meu irmão. E aí meu irmão dizendo que o pai havia sofrido um AVC. meu Deus. Aí eu falei, tudo bem, então leva ele para o hospital, né? Ele já estava no hospital. Eu falei, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Acabando o culto, então eu vou para o hospital, né? Porque não há mais nada que eu possa fazer, né? Eu vou orar por Sim, ele e tal. E quando eu cheguei no hospital, eu achava que era um AVC, mas não tinha noção do grau, né? sim. Meu pai sofreu um AVC hemorrágico, né? Então, meu pai ele passou por uma cirurgia onde foi colocado um dreno para, né, sugar todo o sangue que ali havia no seu cérebro. E assim, a situação era gravíssima, estava na UTI e tudo mais. Isso foi Jesus. no domingo, né? Minha mãe teve também. Sua mãe teve? Teve um AVC hemorrágico. E Misericórdia. eu tinha 12 anos na época, então eu sei muito bem como é. E ela é um milagre. Ela é um milagre também. É um milagre. Quem sabe será o próximo, né? Ah, é verdade, é um grande testemunho. Sim, Então, e aí desculpa. meu pai, ele estava entubado. Bom, aí os médicos falaram que a situação era muito grave, então começou a vir familiares. Eu tenho uma irmã que mora no Paraná, tenho umas tias que moram no interior de São Paulo, começaram a vir visitá-los. Numa terça-feira, minha irmã que mora no Paraná foi com meu irmão no hospital. Como era UTI, só podia entrar duas pessoas, e meu irmão me ligou dizendo, olha, o médico disse que o pai teve morte cerebral. O quê? Isso numa terça-feira. Meu Deus. Aí eu recebi aquela notícia e falei, amém. Eu falei, mas o que o médico falou? Falou que é para reunir a família e decidir o que vai fazer, se vai desligar os aparelhos ou o que vai fazer. Eu falei, Nossa. então vamos fazer o seguinte, eu falei pro meu irmão, amanhã ninguém vai visitar o pai, quem vai sou eu. Porque eu estava deixando as pessoas que veio de longe e Sim. tal, né? E eu vou orar essa noite. Isso é muito forte. Eu vou orar essa noite, eu me emociono. E eu falei assim, amanhã quem vai visitar o pai sou eu. E eu sei que Deus vai fazer algo. Então, Esther, eu Glória a orei aquela Deus. noite, eu orei e eu só pedi uma coisa para Jesus. Eu não pedia para ele curar meu pai, eu não pedi para ele fazer um milagre, ele não pedi. Eu pedi um milagre, que era eu poder pregar mais uma vez para meu pai. Isso é forte. Essa foi a minha oração. Falei, Senhor, me dá mais essa oportunidade. Eu quero pregar para ele de novo. Eu quero ter certeza que ele conheceu o Senhor, né? E aí eu fui pro hospital. A visita era 4 horas da tarde e eu entrei na UTI e meu pai estava ali entubado, uma cena muito forte, meu pai entubado, um dreno na cabeça, os aparelhos ligados. E eu fui até o ouvido do meu pai e eu comecei a falar para ele de Jesus. Comecei a falar, pai, se o senhor puder me ouvir, eu quero te falar de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar, para te perdoar, ele já te perdoou, é só o senhor aceitar Jesus e tal. Comecei a falar. De repente alguém toca no meu ombro. Nossa. Aí eu virei, era um médico. Ele falou, o senhor é o quê do senhor José? Eu falei, eu sou filho. Aí ele virou para mim assim e falou, olha, na data de ontem seu pai estava com morte cerebral. Mas nós fizemos alguns testes hoje pela manhã e eu não sei te dizer como, mas o senhor José hoje, o quadro dele se reverteu. Uau. Aí eu falei assim, mas como assim, Sim, doutor? glória a Deus. Aí ele falou assim, olha, o seu pai hoje, pela medicina, ele está com o seu cérebro funcionando, né? As suas funções neurológicas funcionando. E eu disse, então quer dizer que se eu falar, ele me ouve, doutor? E o médico falou assim, pela ciência, sim. Se o senhor Sim. falar, ele vai te ouvir. Eu falei, amém, é só isso que eu preciso. E aí eu voltei a falar de Jesus pro meu pai. E eu falei, pai, se o senhor realmente entendeu tudo o que eu falei, e se o senhor realmente entregou a sua vida para Jesus, eu quero um sinal. Meu pai estava com os olhos fechados, como eu disse, entubado na UTI. Sim.
E eu falei para ele assim, eu quero que o senhor pisque para mim. Quando eu falei isso, Esther, meu pai só fez um movimento bem devagar, de abrir o olho e fechar o olho. Ele abriu e fechou uma única vez. Então eu entendi ali Sim. que meu pai havia ouvido o evangelho e tinha entregado a vida dele para Jesus. Essa é a minha fé. Amém. E aí dali eu saí do hospital na quarta-feira. Na sexta-feira, 4 horas da tarde, eu recebo a ligação de que meu pai havia falecido. Nossa. Então eu entendo que Deus, ele pela sua graça e misericórdia, ele salvou meu pai naquele leito. Glória E a essa tem Deus. sido a minha fé até hoje. Glória a Deus. Então esse foi o meu relacionamento com meu pai após a minha conversão. Foi um relacionamento de perdão, de restauração, de cura emocional, né? E de salvação. Glória a Deus. E eu acho que o seu, talvez você não tenha conseguido expressar, né, com palavras para ele, mas eu acho que o ápice do seu amor, da sua demonstração de carinho foi justamente pregar mais uma vez, para que ele pudesse ter o privilégio de ter uma vida salva, passou por essa situação, infelizmente, que ele acabou falecendo, mas com a graça e a misericórdia de Deus você conseguiu falar com ele, pregar mais uma vez, e certamente se ele te respondeu, se ele acabou sinalizando com os olhos, é porque ele já estava ali, provavelmente não, estava consciência de tudo que você estava falando para ele, e eu acredito também que hoje ele está nos braços do Pai. Eu tenho essa fé convicta, Esther, de que eu vou chegar lá, porque a salvação não depende de nós. Sim. Não depende de uma placa de igreja. A salvação está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então esse é o nosso papel, é pregar o evangelho. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus reverteu uma morte cerebral foi porque Deus queria salvá-lo. Com certeza. E Deus o salvou, eu tenho certeza disso. Amém, glória a Deus. Eu ia perguntar se você já teve alguma experiência que marcou a sua vida, mas certamente a sua vida é uma experiência, né? E essa é uma das mais fortes. Nós temos várias, né, com Deus, mas essa é uma das mais fortes. Porque eu acho que você recebeu um diagnóstico, né? Na verdade, praticamente a pessoa está morta, que a morte cerebral é algo extremamente, é irreversível. Uma vez que acontece, que você recebe essa notícia, não há mais o que fazer. É só mesmo preparar a família, que não tem mais o que fazer, mas Deus ainda assim foi lá e mostrou que Ele era poderoso e que Ele estava no controle de tudo. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas também, que você já viveu e certamente que você vai viver, né? Não sei o que está planejado, mas é algo muito forte. Sim, muito lindo. Forte. O agir de Deus. Amém. E eu queria saber também, pastor Sérgio, qual foi o texto bíblico que mais marcou sua vida nessa sua caminhada com Deus? Qual é o texto que você olha e que você vê que realmente esse texto, na época que você iniciou tudo isso, com bastante sede de conhecimento, qual foi esse texto que hoje você olha e fala que foi realmente Deus que escreveu para você mesmo, que foi algo que desceu do céu? Sim, Esther. Na minha conversão, são duas coisas que me marcaram muito. Duas coisas. A primeira é um louvor do grupo do Ministério Diante do Trono, que chama, oh meu Deus, agora fugiu da minha mente agora, Nasci de Novo. Porque esse louvor, eu não sei se você já ouviu, com certeza sim, mas né, ele fala... acredito que já, mas pelo nome eu não consigo me recordar. É muito lindo. Quem puder ouvir, ouça. Sim. Porque ele fala justamente dessa questão do nascer de novo, da nova criatura que nós somos quando estamos em Cristo. Então, quando eu estava nesse processo de conhecer a Deus, eu comprei esse CD, na época era CD, né? Sim. Hoje em dia, muitos nem sabem o que é, né? Sim, pra quem não sabe é só pesquisar. É, só pesquisar. Mas na época eu comprei um CD e eu ouvia esse louvor muitas e muitas vezes porque ele falava demais comigo. E o texto bíblico é em 2 Coríntios 5,17, né, que diz que Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele fala sobre o testemunho dele, né? Sim. E aí ele fala, porque ele está defendendo o seu chamado, o seu ministério. Né? Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está numa defesa contra o ataque, né? E então ele diz que, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória Esse versículo foi um dos versículos que mais me marcou,
porque eu pude vivenciar isso, Sim. né? Como todos nós estamos num processo, eu creio assim, né? Que nós estamos num processo de amadurecimento, num processo contínuo de conversão. Com certeza. Eu tenho uma oração que eu faço muito, muito simples e muito direta com Deus. Eu falo, Deus, me converta todos os dias. Uau, gostei, vou fazer isso também. Sim. Isso é muito forte também. A gente às vezes acaba, eu, por exemplo, cresci na igreja. E a gente acaba vivendo em todas as áreas da vida no automático. E aí você vai à igreja, você faz tudo, né, ali bonitinho, você não faz nada errado. Mas será que a nossa fé está fortalecida? Será que a gente, embora esteja fazendo ali tudo conforme manda o cronograma, Sim. que não existe um cronograma, né, a gente sabe disso, mas a gente acaba vivendo no automático e acaba simplesmente levando a vida. Vai à igreja todos os domingos e, enfim, isso é muito forte, isso é isso muito mesmo. bom. A gente tem uma cartilha, né? E a gente Sim. cumpre aquela cartilha e acha que está tudo certo. E eu falo para Deus, Deus, me converte todos os dias, me faça sentir novamente aquilo que eu senti quando eu me converti. Essa transformação que não Sim. foi de fora para dentro, foi de dentro para fora, né? No outro dia eu não era nada diferente do que eu era fisicamente e tanto, mas internamente eu era outra pessoa, eu sabia que eu era. Só que nós estamos nessa constante vida com Deus, né? Então eu sempre peço para Deus para que eu possa me converter todos os dias, justamente por isso, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, tanto que a Bíblia mesmo fala que se nós dissermos que não temos pecado, façamos Deus mentiroso, né? Porque nós Sim. pecamos. Mas eu creio que Deus ele me fez uma nova criatura. Amém. Ele me fez algo novo e que não foi por sabedoria humana, foi pelo poder do Espírito Santo. Então esse versículo é um versículo que marcou minha conversão junto com esse louvor. Eu nasci de novo. Amém. E para finalizar, né, que eu poderia ficar aqui por horas ouvindo, porque é um testemunho muito forte, muito bonito e certamente, assim como está impactando a minha vida positivamente, vai alcançar outras pessoas. Amém. E o nosso tema, né, o nome que a gente escolheu é justamente Marcas de um Encontro. E sobre essa marca que Jesus, Deus, deixa na nossa vida, mesmo para quem acabou tendo uma vida que não iniciou ali desde o berço, né, na vida cristã, mas todos nós somos impactados positivamente com as marcas desse encontro, seja ela, né, tardia ou cedo. Qual é a frase que você deixa para quem está assistindo? Qual é uma frase que você deixa para encorajar também outras pessoas? E o que mais te marcou, né? Você falou que foi essa experiência também hoje com o seu pai. Qual é a frase que você deixaria para quem está assistindo? Amém. Esther, é assim, para aquele que ainda não conhece a Cristo, né? Para os que conhecem, eu diria, busque mais, se aprofunde mais, né? Porque o Senhor, ele é infinito, ele é uma fonte que nunca se esgota. Amém. Todos os dias nós podemos ter um pouco mais de Deus. E para os que ainda não conhecem a Cristo, eu costumo dizer uma frase que eu aprendi, na verdade é uma parábola, e eu costumo sempre dizê-la. Viva a sua vida, entregue a sua vida para Cristo, vá até Ele com o seu coração aberto para conhecê-lo, porque Ele vai se revelar. Amém. É de interesse dele que todos chegamos ao conhecimento da verdade. Então eu sempre digo, entregue a sua vida para Jesus, confia nele, né? Deixa ele trabalhar, mas seja sincero na sua entrega, né? Porque muitas vezes nós entregamos, mas não nos entregamos por todo, né? E o Senhor quer tudo. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, viver essa vida com Jesus. Porque se ela viver uma vida com Jesus aqui nessa terra, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas, como aqui nós já falamos, algumas. Sim. Você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida de moralidade, porque a Bíblia ensina a moral. Você vai ter uma vida de amor, de respeito, né? De crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém. E quando você morrer, se a Bíblia for uma mentira, Esther, se a Bíblia for uma mentira, quem viveu com Cristo aqui nessa terra não vai perder nada. Porque não vai existir inferno, não vai existir céu, não vai existir condenação. O que você vai perder? Nada. Porque os ateus dizem que não existe vida após morte,
né? Sim. E que não existe nada disso que nós pregamos. Então, se isso tudo é uma mentira, então se eu viver com Cristo aqui na terra, eu vou colher os frutos disso, como eu tenho colhido. Mas se eu morrer e nada for verdade, o que eu perdi? Nada. Nada. Agora, se eu viver uma vida rejeitando a Cristo aqui na terra, viver uma vida rejeitando os ensinamentos da palavra, eu vou viver uma vida infeliz aqui na terra. E quando eu chegar lá do outro lado, e tudo que a palavra de Deus fala for verdade, não haverá mais arrependimento. Hebreus 9:27 diz que ao homem está determinado nascer, viver, morrer, e após isso vem o juízo. Sim. Não tem outra oportunidade. A oportunidade é agora, é nesse momento. Então, para as pessoas que não conhecem a Cristo, eu deixo esse pensamento, essa reflexão. Será que vale a pena arriscar você viver uma vida que, por mais que você viva nessa terra 70, 80, 90, 100 anos, um dia vai passar. E após isso virá a eternidade. Será que vale a pena você arriscar alguns momentos de prazeres mundanos pela eternidade longe de Deus? Então eu sempre deixo essa reflexão. Então eu vivo a palavra de Deus como plena verdade, porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. E eu sei que quando eu morrer, tudo aquilo que está prometido na palavra vai se cumprir na minha vida. Haverá um novo lar, Amém. onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. É isso que Deus tem para nós. Então eu não arrisco, eu não troco, né, essa eternidade por momentos passageiros aqui na terra. Então eu deixaria essa reflexão. Busque a Deus com sinceridade no coração, creia que aqui nessa terra Ele tem coisas boas para fazer, mas Ele tem uma vida por vir, uma vida eterna na presença de Deus. Amém, amém. Que lindo. Muito bonito isso, muito bonito ouvir isso. E eu acho que certamente, como eu já falei algumas vezes, isso vai impactar outras vidas também. A gente acaba não conhecendo, né, não sabendo quem vai assistir, mas isso é de muita importância. E já aproveitando aqui, a gente já vai encerrar. Além disso, tem interesse em falar mais alguma coisa que acabou deixando passar? Ou podemos encerrar já convidando as pessoas para vir à nossa igreja. Nós temos culto todos os domingos, temos a EBD, tem salinha para as crianças. O pastor sabe mais do que eu, porque ele sempre anuncia isso na igreja, Sim. todos os domingos, né, quando vai dar os avisos. E nós temos oração todos os dias pela manhã, de 7 às 8, muito bem, lembrei. E nós temos culto nas quartas-feiras também. Além disso, vocês viram que o testemunho dele é um testemunho muito forte, é um testemunho de uma pessoa, é um pastor, mas é uma pessoa comum também como nós, tem a sua vida, né, trabalha, tem a sua família, e quem sabe o próximo testemunho pode ser o seu. Você pode estar aqui junto conosco, contando o seu testemunho, participando também das nossas atividades aqui na igreja, e é isso. Venham para a IBLN. Avenida Flora 2137. 2137. É isso. É isso. Eu só queria encerrar com isso, Esther. O que você fez é o que eu ia fazer. Chamar as pessoas para vir conhecer a IBLN, o pastor Walter, os nossos pastores, pastor Isaac, pastor Ivan, a minha pessoa, e uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que recebe. Então, é isso. Venha nos conhecer, venha nos nossos cultos, participar conosco, e eu tenho certeza que você será o próximo a testemunhar dos milagres de Deus na sua vida. Excelente, maravilha. Muito obrigada por assistirem até o final. Deus abençoe.